Pessoal, boa tarde, tudo bem? Tive um pouquinho de problema com o meu aplicativo de gravação e eu não estava conseguindo gravar a aula de vocês, por isso eu tô gravando, tá meio torta a gravação, eu vou mandar também o arquivo para vocês do texto para quem quiser copiar e fazer um resuminho no caderno não ter problema, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre as ligações químicas, tá? Então nós temos, as ligações são as interações que acontecem entre os átomos dos elementos. Então, a gente sabe que tem o hidrogênio, o oxigênio, o sódio, o potássio. Por que esses elementos formam compostos, né? Então, por que a gente tem o H2O? Por que o hidrogênio se juntou com o oxigênio e formou água? Por que o cloro se juntou com o sódio e formou sal? Enfim, a gente vai entender um pouquinho como que essas moléculas fizeram essas ligações, tá bom? Então, a gente tem três tipos de ligações químicas. A primeira é a ligação iônica. Essa ligação ela acontece através da eletronegatividade dos elementos. Lembra lá que eu comentei que o átomo eu tinha, no meu núcleo eram meus prótons, que eram positivos, junto com os meus nêutrons, que tinham cargas neutras, e do lado de fora eu tinha os meus elétrons, que são as cargas negativas, né? Então, a ligação iônica ela é feita entre metais e ametais. Então, se vocês olharem a tabela periódica, vocês vão ver que a ligação iônica é formada por todo mundo que é metal, quando esse metal se liga com a metal. Sempre o metal vai ser o primeiro elemento da fórmula, tá? Então, por exemplo, NaCl, o sódio é um metal, o cloro é um ametal. Então, sempre tem essa questão da ligação, tá bom? Então, a ligação iônica, um elemento sempre vai perder elétrons, ou seja, sempre o sódio vai perder elétrons, né? O metal vai perder elétrons e o não metal vai receber esse elétron, tá? Então a gente tem uma teoria que é chamada de teoria do octeto, que diz que todo elemento ele só passa a ser estável se ele tiver 8 elétrons na última camada, certo? Então o que que acontece? Quando a gente faz uma ligação química, é a busca desse elemento de se tornar estável. Então, se a gente fizer a distribuição eletrônica, lembra lá que a gente fez a distribuição do K, L, M, N, lembra? Então, por exemplo, do K, do potássio, do sódio, ele tem 11 elétrons. Na primeira camada, eu tenho 2, na segunda camada eu tenho 8, e na terceira camada eu vou ficar com somente um elétron, não é? Na camada K, L e na M eu vou ter somente um elétron. Para ficar estável, ele precisaria ter 8 elétrons. Então, o que ele faz? Ele dispensa essa última camada, a camada M, e fica só até a camada L. Então, ele vai ficar com 10 elétrons. Para ele perder esse um elétron, outro elemento tem que ganhar. Então, aqui no caso, o cloro, se a gente fizer a distribuição, ele tem 17 elétrons. Então, na camada K2, na L8, e aí na camada M vai ficar com 7 elétrons. Ele precisa de 8 para ficar estável. Então, o sódio doando esse 1 elétron para o cloro, ele vai ficar nessa camada M com 8 elétrons. Toda ligação iônica, a gente fala que é a ligação mais forte que tem, tá? Então, a gente tem a ligação iônica, eu brinco que ela é como se fosse o casamento, tá? Então, uma vez que casou, não separa mais. Então, o sódio juntou com o cloro, uma vez que eles formaram esse composto, eu não consigo mais separar, eu não consigo mais voltar a ser cloro e voltar a ser sódio. Eles formaram uma ligação iônica, então é uma ligação forte, eles não conseguem mais ter essa separação entre eles, tá bom? A outra ligação que a gente conhece é a ligação molecular. Essa ligação já é tipo um namoro, tá? Então aqui dá para separar, é uma ligação mais fraca, vamos dizer. Não é tão fraca, né? É um namoro, não tá só ficando, é um namoro. Então, é uma ligação que ela não vai tanto pela eletronegatividade, né? Porque eu não vou doar e o outro vai receber. A gente vai compartilhar elétrons. E nesse compartilhamento, pode acontecer durante o compartilhamento, ter a perda. Então, pode se quebrar a ligação. É muito mais comum quebrar a ligação molecular do que a iônica, tá? Mas ainda assim, não é tão fácil também fazer essa quebra, ok? Então, eu tenho um compartilhamento. Voltando àquela ideia que eu tenho que ter 8 elétrons na última camada, a gente vai olhar aqui o cloro, por exemplo, né? O cloro, ele tem 7 elétrons na última camada, certo? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o outro cloro, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O que a gente faz? A gente compartilha um elétron. Então, esse cloro vai compartilhar esse e esse vai compartilhar esse.
Aí eu fico com 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Essa ligação ela só acontece com não metais, tá? Então, é uma ligação mais que tem menos quantidade, porque a gente tem muito metal na tabela periódica. Então, se vocês olharem lá na tabela quem são os não metais, você vai ver que são pouquinhos elementos que são não metais. Então, essa ligação só acontece em não metais, é uma ligação mais fácil de se quebrar, e ela acontece um compartilhamento de elétrons, tá? Não é uma doação e um recebimento, igual é na iônica. Aqui também, ó, essa daqui é importante vocês entenderem porque é o conteúdo que a gente vai ver na próxima aula, tá? Então, aqui é um compartilhamento apolar, quer dizer que é a mesma molécula, né? Cloro com cloro. E aqui é um compartilhamento polar. Aqui eu tenho o hidrogênio compartilhando com o cloro, tá? O hidrogênio é o único elemento na tabela periódica que ele não precisa de 8 elétrons para ficar estável. Então, ele é o hidrogênio e o hélio, eles não precisam de 8 para ficar estável. Eles por si só já são estáveis com a quantidade que eles têm, tá bom? Então, mas ele aqui hidrogênio é um não metal, cloro é um não metal, então é uma ligação entre não metais, e esse cloro precisou de 8 para ficar estável, então por isso que ele é polar, porque são elementos diferentes. E apolar é quando são dois elementos iguais, tá bom? E aqui a gente vai falar um pouquinho também da ligação metálica. Essa daqui, gente, é tipo, tô ficando só, tá? Dá para quebrar a qualquer momento. Cansei, olhei para trás, já foi, tá? Então, a gente voltando lá. Ligação iônica é tipo casamento, muito difícil de quebrar, normalmente não se quebra. Ligação molecular é tipo um namoro, dá para quebrar, é mais difícil, mas dá para quebrar. Ligação metálica é tipo, tô ficando, dá para quebrar, mudar de ideia, arrumar outro rapidinho, tá? Então, ela é uma ligação que acontece só entre metais. Então, é metal com metal, tá? Eles formam, não tem uma doação, nenhum compartilhamento. Esses elétrons, eles formam uma nuvem em volta da molécula e eles vão utilizando conforme for necessário para eles ficarem se tornando estáveis, tá? Então, você nunca vai encontrar um metal sozinho e puro na natureza. Então, tipo, eu nunca vou encontrar ferro puro, ouro puro, nenhum metal puro, ele sempre vai estar formando liga metálica, tá? Então, por exemplo, o ouro, se a gente conseguisse estabilizar ouro puro, ele seria líquido à temperatura ambiente. Então, normalmente um brinco de ouro, um anel de ouro, ele é misturado, ele forma uma liga. Aí ele vai formar uma liga com platina, com prata, enfim, dependendo da qualidade que você quer dar para essa liga, né? Quanto mais caro o outro metal, mais caro vai ser essa liga. Então, quando a gente fala que a gente tem um anel 18 quilates, é a quantidade de ouro que tem naquele anel. Um ouro 32 tem mais ouro do que o 18. Por que o ideal é não fazer anéis com ouro 32 e sim com 18? Porque 32 ele já é mais maleável, então, dependendo do que eu for pegar, eu posso amassar o anel, porque aí vai ter muito ouro. Então, o ouro, em grande quantidade, ele seria líquido, tá bom? Aqui tem alguns exemplos, né? As ligas metálicas, elas são ótimas condutoras elétricas, condutoras térmicas, ou seja, conduz muito bem o calor, e tem um ponto de fusão e ebulição elevada, tá? Maleabilidade e brilho. Então, aqui eu tenho alguns exemplos, né? Aço, carbono, né? O aço é feito de ferro com carbono, o bronze é feito de cobre e estanho, o latão é feito de cobre e zinco, o ouro pode ser ouro mais cobre ou ouro mais prata, dependendo do valor que você quer agregar a essa liga, tá bom? Eu vou deixar uns exercícios para vocês identificarem de que elemento que eu estou falando. Se ele é. Só colocar se ele é uma ligação iônica, se é uma ligação covalente ou se é uma ligação metálica. Dê uma olhadinha na tabela periódica, vê, é metal com não metal? Ah, se é metal com não metal, iônica. Ah, é metal com metal, então metálica. Ou é não metal, eu só liguei não metal com não metal, é uma ligação covalente, tudo bem? Qualquer dúvida, a gente tem nosso meeting quarta-feira, não esqueça, eu vou colocar aqui, vou colocar também na listinha de exercício o link para entrar no meeting, é às 3 da tarde, tá? Das 3 às 4, toda quarta-feira, não deixe de participar, tem uma pouca participação do pessoal do segundo ano, participem, tirem dúvida, né? A Pro tá lá para ajudar vocês, tá bom? E espero que esteja tudo bem com vocês. Um beijo para todo mundo. Tchau!